E após muita pressão, finalmente o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falou sobre a presença do ex-presidente André Sanches em reunião com a Caixa Econômica Federal. Advogado do meia paraguaio Matias Rojas garantiu que a intenção é facilitar as coisas para o Timão, para que o clube não sofra outro transfer ban. E o atacante holandês Memphis ainda não treinou com os companheiros e é dúvida para o jogo contra o Flamengo domingo na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje, trazendo atualizações sobre o caso Matias Rojas. O advogado do jogador garantiu que ele e seus representantes estão dispostos a ajudar o Corinthians em evitar um novo transfer ban. Na última terça-feira, dia 23 de setembro, recebemos a informação que o Corinthians foi condenado, no caso, a Corte Arbitral do Esporte, em pagar mais de 40 milhões de reais ao meia paraguaio Matias Rojas, que chegou em 2023, com até o início de 2024 sem receber direitos de imagem. A gestão Augusto Melo fez um acordo com ele e colocando nesse acordo que se ele não recebesse em dia ele poderia ir embora. Não recebeu, foi embora, entrou com ação na FIFA, venceu na FIFA, o Corinthians recorreu ao CAS e, como eu disse, na última terça-feira essa é a decisão. O Corinthians condenado terá que pagar o jogador. O advogado do atleta Rafael Botelho disse que que o jogador e seu staff estão dispostos a ajudar o Corinthians a evitar esse novo transfer ban. Lembrando que o Corinthians tem 45 dias para resolver essa situação. Vamos para as palavras do advogado dele. Apesar da irreversibilidade da decisão do CAS, o staff do atleta está disposto a estudar uma solução que ajude o Corinthians a evitar um novo transfer ban. As conversas existem, mas ainda são incipientes, devendo avançar na próxima semana. Então, palavras do advogado do Rojas, o Rafael Botelho, que estão dispostos a ajudar o Corinthians e evitar um novo transfer ban, que seria catastrófico para o Corinthians. A minha opinião quanto a essas palavras do advogado do Matias Rojas, o Rafael Botelho, é a seguinte: são animadoras. Isso significa que o Rojas, seu staff, seus representantes estão dispostos a facilitar as coisas para o Corinthians e não estão dispostos a dificultarem as coisas, como o Santos Laguna fez no período que o Corinthians tentou negociar o transfer ban do Félix Torres, e também o presidente do Tajeres garante que não vai facilitar as coisas para o Timão também, no caso envolvendo o Rodrigo Garro. Então, isso anima. Espero que o Corinthians realmente consiga avançar nas conversas com os representantes do jogador, já quem diga que o Corinthians já fez uma primeira proposta para começar a pagar essa dívida gigantesca. Lembrando que o Corinthians vai ter que arcar com o contrato todo que teria com o jogador, que seria até a metade de 2027, valores exorbitantes, mais um prejuízo causado por dois dirigentes. Primeiro, o Duírio, que foi quem o contratou e não pagou, e depois o Augusto Melo, que fez esse acordo dizendo que se não recebesse ele poderia ir embora. Infelizmente não existe dentro do Corinthians no estatuto que dirigentes teriam que arcar com os prejuízos do clube, então mais um grande prejuízo para o Timão, mas pelo menos as palavras do Rafael Botelho acabaram animando pelo fato deles estarem dispostos a facilitar as coisas para o Corinthians poder pagar essa dívida. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que ainda não treinou em campo, não treinou normalmente com bola e já é dúvida para o clássico de domingo contra o Flamengo na Neoquímica Arena. O Memphis está de fora desde o dia 10 de setembro. Memphis, que esteve com os compromissos com a seleção da Holanda e acabou retornando às pressas para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Resultado, ele deixou a partida ainda no primeiro tempo sentindo um peso no músculo, não teve lesão confirmada, mas
o jogador segue em tratamento no CT Dr. Joaquim Grava e perdeu os 2 últimos compromissos do Timão, a vitória sobre o Fluminense por 1-0 no Rio de Janeiro e a derrota vergonhosa para o Sport no último final de semana, ambos os jogos pelo Brasileirão. Existiam, eu falo existiam porque não existem mais, grandes expectativas do Memphis estar à disposição do Dorival Júnior para o próximo compromisso, domingo contra o Flamengo, mas mesmo com o edema, existem possibilidades dele não estar nesse jogo, porque o departamento médico do Corinthians está tratando o caso do Memphis com máxima cautela para evitar o agravamento da lesão e estão considerando a possibilidade de não liberá-lo para o jogo contra o Flamengo. A decisão final vai depender da evolução do Memphis nos próximos dias, no caso, hoje, quinta-feira, dia 25 de setembro, amanhã, sexta-feira, dia 26, e no sábado, dia 27, que é quando o Corinthians encerrará as preparações. Mas hoje, as expectativas é que o Memphis fique de fora de mais uma partida seguida. A minha opinião quanto ao departamento médico do Corinthians estar cauteloso com um edema do Memphis é a seguinte: sinceramente, já estou começando a achar que o Memphis teve uma lesão diagnosticada. Porque não é possível um edema demorar tanto tempo para que o jogador fique 100% novamente. Absolutamente que não sou médico, não estou aqui questionando os trabalhos de dentro do Corinthians, mas no mínimo é estranho. Estamos falando de um jogador que já está 2 semanas fora, perdeu os 2 últimos jogos do Corinthians por um edema. Não estamos falando de lesão. Então, ao meu ponto de vista, está no mínimo estranho. Claro que se realmente tiver algum risco de algum agravamento, é melhor deixar o jogador de fora, porque às vezes uma recuperação de 3 ou 4 semanas se torna meses. Então, tem que seguir mesmo o departamento médico do Corinthians, o que for orientado, mas volto a dizer a vocês, para mim, é no mínimo estranho. Ao meu ponto de vista, se fosse uma lesão, se ele tivesse sido diagnosticado uma lesão, até que agora um edema demorar tanto tempo assim, então vamos torcer para que dê tudo certo, o Memphis se recupere, que ele passe a treinar normalmente nesses próximos dias e possa estar à disposição do Dorival Júnior, porque apesar das críticas que o jogador vem recebendo, sabemos que ele é um atleta importante e pode ajudar o Corinthians nesse jogo que é importantíssimo de domingo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre as explicações do presidente Osmar Stabile sobre a presença do ex-presidente André Sanches em reunião com a Caixa Econômica Federal. Na última terça-feira, vazou a informação que o ex-presidente André Sanches esteve presente na reunião em que a diretoria do Corinthians fez com membros da Caixa Econômica Federal na tentativa de renegociar a dívida que o Corinthians tem pela construção da Neoquímica Arena. A intenção da diretoria do Corinthians é diminuir a taxa de juros, que hoje está sendo calculada pela taxa Selic de mais 2%. Então o Corinthians tenta renegociar com a Caixa um acordo que foi fechado em 2022. Além de ter chamado a atenção essa reunião, essa tentativa de renegociar, absolutamente que a presença do André Sanches foi confirmada na última terça-feira, dia 23, nessa reunião que aconteceu na segunda-feira, dia 22, acabou levando muita pressão para o presidente Osmar Stabile, inclusive com o Gaviões da Fiel aparecendo de surpresa no Parque São Jorge, o presidente Alê gravando um vídeo fazendo fortes cobranças ao atual presidente e também muita pressão interna, conselheiros cobrando o Stabile por essa presença do André Sanches. O Stabile acabou ficando algumas horas em silêncio, mas acabou respondendo ao GE o motivo da presença do André Sanches nessa reunião. Vamos para as palavras dele. Foi assim: quando o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, falou em não se pagar mais o financiamento, o presidente da Caixa disse que poderia conversar conosco em uma entrevista. Ele deu essa abertura, sabendo disso eu liguei para ele, aí ele falou que era melhor fazer uma reunião com o pessoal da Caixa em São Paulo. Eu marquei e fui. Quando cheguei, o Andrés já estava lá com o pessoal. Provavelmente alguém o chamou. Não fui eu. Então, o Stabile garante que a presença do André Sanches nessa reunião para tentar renegociar essa dívida não foi causada por ele, não foi causada pelo Corinthians, e sim
pela diretoria, pelos membros mesmo da Caixa Econômica Federal. A minha opinião quanto a essas palavras do Osmar Stabile é a seguinte. Primeiramente, eu não estou aqui para falar para vocês se eu acho que o Osmar está mentindo ou se ele está falando a verdade. Eu não acho que ele iria inventar alguma coisa em relação a isso. Então, agora a atenção acaba se voltando para os lados do banco. Primeiramente, quem ligou para o Andrés, quem chamou o Andrés, é um fato que acaba chamando a atenção. Primeiro, estamos falando de um ex-presidente que, quando foi eleito para o seu último mandato, uma das principais promessas de campanha dele era resolver as questões da arena, as questões das dívidas, e ele não resolveu. Ele acabou, na verdade, mais do que dobrando as dívidas do clube no seu último mandato. Então, qual seria a vantagem da presença dele nessa reunião? Eu particularmente não entendo, mas aí é algo que a própria Caixa Econômica Federal teria que se explicar. Eu, no lugar do Osmar, eu teria me recusado a participar. Ou se não, assim que ele saísse da reunião, ele já daria um jeito de tentar explicações. Olhem só, eu fui numa reunião com a Caixa, o Andrés estava lá, já estou avisando que não foi a convite meu. Ou ele achou que isso não iria vazar. Então ele acabou demorando algumas horas para se manifestar. Para mim, ele só se manifestou por causa da pressão, principalmente a presença dos Gaviões no Parque São Jorge, aparecendo de surpresa para cobrá-lo. Ele não estava lá, o Gaviões apareceu na quarta-feira, dia 24 de setembro. Então ele acabou se manifestando algumas horas depois. Para mim, ele poderia ter se manifestado antes. E outra, como que a Caixa chama uma pessoa que o Ministério Público solicitou o afastamento do Corinthians pelas investigações em supostos gastos irregulares no cartão corporativo? Inclusive o Andrés já confirmou um gasto irregular em viagem, em festa, em hotel. Então, como que a Caixa faz uma coisa dessa? É coisa que não dá para entender. Eu acredito que maiores explicações necessitam serem dadas. Mas, ao meu ponto de vista, o Stabile acabou respondendo através do GE como uma forma de ter um encontro mais ameno com os Gaviões, porque vai ter uma reunião, terá um encontro entre a diretoria do Gaviões e o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Então, essa resposta ao GE, essas explicações, na verdade, foi uma resposta para o Gaviões, que esteve no Parque São Jorge na tarde de quarta-feira. Então, para mim, buscando um início de reunião ali com uma tranquilidade maior, então o Stabile acabou respondendo esses questionamentos envolvendo o Andrés Santos. Finalmente, ele falou sobre o Andrés, mas para mim foi mais uma resposta à presença da diretoria dos Gaviões na tarde de quarta-feira do que ele realmente tendo, digamos assim, de uma hora para outra, decidido dar explicações ao GE. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do advogado do Rojas, Rafael Botelho, dizendo que a intenção é facilitar para o Corinthians não sofrer o transfer ban. E quanto ao Memphis ainda não aparecendo em campo, nem para treinar com os companheiros, ainda sendo dúvida para o jogo importante contra o Flamengo domingo. E essas palavras do Osmar Stabile em relação à presença do Andrés na reunião com a Caixa? O que vocês acharam disso também? E também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!